Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o bem e o mal e a resistência às situações. Então, o tema de hoje, eu sempre procuro colocar o tema quando eu estou andando nas ruas, eu vejo alguma propaganda ou a reação de algumas pessoas que me chama a atenção, ou no dia a dia, no atendimento, ou quando eu converso com alguém, eu sempre procuro tirar alguma coisa dali ou dos meus pensamentos, e até mesmo dos livros, né? Então, eu estou lendo muito esse livro aqui, ó, O Novo Mundo, do Eckhart Tolle, e nessa página 170 está falando sobre esse tema, né? Só que esse tema, ele é muito complexo e profundo, e ele não é um ensinamento, no caso, o livro dele, que é uma pessoa iluminada, sim, mas o vídeo de hoje que eu quero falar, eu vou expor duas situações, tá? Então, o bem e o mal e a resistência às situações. Então, o que que ele quer dizer no livro ali? Que muitas das vezes nós resistimos. Essa resistência é algo interno negativo. É como se a gente, cada situação que viesse para a gente, ou cada pessoa, a gente internamente, a gente resiste a isso. A gente nega, a gente questiona, a gente conflita com isso. Essa resistência interna, ele vai de contra a nós mesmos. É como se prejudicasse o nosso ser, o nosso corpo, ele fica prejudicado com essa resistência interna, sabe? E muitas das vezes, quando a gente resiste isso, a gente está dando significado à forma, a esse mundo. É como se a felicidade estivesse ali, naquela situação. Então, quando a gente resiste, não aceita, a pessoa tem que mudar, ou a situação tem que mudar, é como se tem que mudar porque a minha felicidade depende disso, entende? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, ele cita três histórias ali, duas ou três histórias, contos, e querendo dizer o quê? Que a pessoa, quando ela não reage, quando ela aceita as situações virem, mesmo que seja uma situação negativa, a situação negativa vem, e se você aceitar, acolher internamente, tá, gente? É dentro de você. Aceitar a situação e a pessoa, né? E permitir que ela passe, ela vai passar mais rápido, né? E eu entendi aquilo. Eu falei assim, nossa, eu li os contos, eu achei, nossa, interessante. E aí eu vou chegar ali na limpeza emocional, tá? O que que tem a ver com a limpeza emocional? Aí tudo bem, eu estava ali, escrevi, anotei o tema que eu ia passar aqui nesse vídeo para vocês, e a resistência às situações, o mal que existe na situação se converte no bem porque você não reage à situação. Então, quando você não reage, a situação passa mais rápido, né? Você permite que ela passe mais rapidamente. E a verdade, de alguma forma, ela vem à tona, mesmo que você passe por mentiras ou situações de conflito, se você silenciar e permitir que ela passe, aceite, ela vem à tona, né? A verdade sempre virá à tona. Aí tudo bem, eu ia passar isso para vocês e estava toda felizona aqui. Só que eu estava rodando ali o Instagram e passou um vídeo. Eu acho que não é do Brasil esse vídeo, é um vídeo que a gente vê no Instagram assim, corrido, e é um filminho assim. Foi uma gravação que teve uma mulher no posto de gasolina e parece que ela estava enchendo o tanque do carro dela, ela estava ali, tá? Então tinha o carro dela, o posto de gasolina, e ela colocando, acho que a gasolina no carro dela. Nisso, passou um carro e eu acredito, ladrões, e um dirigindo parou ali e o passageiro entrou no carro dela. E aí ligou o carro dela e ia sair. Só que a reação dela foi de largar tudo e pular no vidro da frente, ali no retrovisor, sabe ali naquele para-brisa, né? Segurar ali no para-brisa e ele começou a dirigir e ela ali agarrou aquela situação. Ela não deixou, ela pulou por um impulso, entende? Ela não pensou, foi um impulso interno que a fez. Por quê? Ela segurou, aí ele não conseguiu sair dirigir porque ela estava na frente, aí o outro carro estava ali do lado, o cara, o ladrão, não aguentou que a mulher não saía do carro da frente ali, não deixava ele ver, ele parou o carro, saiu, correu e voltou para o carro de ladrões dele e eles fugiram. Ela desceu do carro e sentou, porque o filho dela estava dentro do carro.
E aí ela parou o carro ali, o cara do posto de gasolina veio olhar, ajudá-la, e ela sentou e começou a admitir o que ela fez. E aquele vídeo, logo após todo esse preparo desse vídeo que eu vim ah, mostrar para vocês, se ela se comportasse e não reagir, o filho dela ou a filha que estava dentro do carro ia embora, né? Então, por isso que eu falo, dentro de nós, eu acredito, não sei vocês, mas dentro de nós deve ter algo muito maior, infinito, que é uma sabedoria infinita, que quando a gente acredita que aquilo não é para ser, não vai, não tem força nenhuma que vai deter isso, né? Então aquela mulher pulou ali na frente, não, você não vai levar meu filho. E ele não levou, ele saiu do carro, foram embora, e ela desceu ali e foi ali no carro pegar o filho dela, alguma coisa assim. Ela sentou ali e começou a chorar. Mas foi uma reação que ela não pensou. Então, ela reagiu diante da situação, entende? E é claro que são situações que muitas das pessoas passam que não pensam quando reagem, né? E é algo interno, muito profundo, e ninguém segura. É inconsciente isso. E ela determinou, não vai, não vai, né? Então, é isso que eu quero dizer. A gente reage, mas a não reação, ela varia muito de situações e depende muito da sua sabedoria interna que vai te orientar. Não somos nós na forma que vai te dizer o que é certo, o que é errado. Existe algo interior dentro de cada um que vai mostrar o que você deve fazer, o que não deve. Por isso que eu falo, a gente faz a limpeza emocional, aí entra na limpeza emocional. Quando a gente vai fazendo uma limpeza emocional, o que que é? A gente vai limpando todas as experiências negativas que nós temos no nosso inconsciente e a gente vai acessando algo muito profundo dentro de nós. Cada vez mais que a gente limpa essa negatividade que está no inconsciente, é como se a gente tirasse um véu da nossa mente e a gente consegue perceber o mundo melhor, né? E, e aí a gente começa a acessar algo muito mais fundo. Ou seja, com a limpeza emocional, a gente consegue refletir melhor diante de alguma situação, sabe? Refletir melhor diante das nossas reações às situações. A gente consegue pensar uma, duas, três vezes antes de reagir, tá? Porque essas reações negativas que nós temos, ela vem do nosso inconsciente. Todo emocional nosso, a que a gente guarda, a gente retém no dia a dia, a gente retém emoções, tá? Todas as situações que a gente vive no dia a dia, a gente acaba retendo e vai para o inconsciente, vai ali para o ego, e é alimento para o ego, sabe? Quando a gente faz a limpeza, a gente dissolve, transmuta essa negatividade e a gente consegue ficar mais alinhado, consegue reagir melhor diante das situações. Não como esse exemplo que é algo, são pessoas mais que têm a mente mais elevada, né? Elas têm uma sabedoria maior, mas é claro que o nosso ser maior reage assim. A verdade que está dentro de nós reagiria assim, dessa forma como está no livro ali do Eckhart Tolle. E como essa moça reagiu, é como a gente reagiria no dia a dia, ou seja, são dois lados que eu estou entregando aqui. Mas com a limpeza emocional, a gente consegue refletir melhor, a gente consegue avaliar melhor as situações, sabe? E pensar melhor, porque sempre diante das nossas reações tem as consequências. Então a gente consegue refletir melhor e tomar melhores decisões, sabe? E é isso, sabe? As situações aqui onde nós estamos, sempre vai existir o bem e o mal. Aqui é um mundo dual. Tem o bem, o mal, o bom e o ruim, o rico e o pobre, sempre vai ter isso. O que vai mudar é a sua reação diante das situações. O que a limpeza emocional te promete, te ajuda, é a sua reação, é melhorar o seu comportamento diante das situações que te acontecem, tá? Então você fica muito mais alinhado, você fica muito mais pleno, centrado,
sabendo para onde você quer ir. Você fica muito mais seguro, muito mais confiante naquilo que você está fazendo. Você não tem tantos pensamentos negativos produzindo dúvidas, porque a dúvida vem dessa negatividade, dessas nossas experiências. As dúvidas, elas surgem e vêm dali. E aí, quando a gente faz a limpeza emocional com o EFT, a gente consegue limpar, separar o joio do trigo, sabe? A gente consegue nos alinhar e saber que esse é o caminho. A gente vai seguir isso e vai dar certo. A gente não tem dúvida, sabe? A gente fica muito mais seguro em nós, tá? Em nós mesmos. E essa segurança interna é um lugar de paz que todos nós temos. E é claro que eu não cheguei nesse lugar ainda, eu estou trabalhando em mim. Enquanto estivermos aqui, todos nós estamos nesse lugar de profundidade, de encontrar o melhor em nós mesmos, tá? Para sermos o melhor para as pessoas. Então, quanto mais você cura as emoções internas negativas em você, você não vai ser, a benevolência não é só para você, que você vai sentir isso no seu corpo, ele é o primeiro a sentir esse amor, essa benevolência, esse bem-estar, essa sensação interna. Como diz uma filósofa, é algo que ninguém vai arrancar de você. Esse bem-estar, essa harmonia, essa paz, ninguém rouba de você, tá? Então, você vai sentir isso no seu corpo quando você fizer essas limpezas emocionais, porém, no mundo da forma, aqui no mundo dual, você vai continuar vendo essa dualidade, mas vai conseguir reagir melhor diante dessas situações, vai conseguir refletir melhor diante das situações, o bem e o mal que existe nesse mundo dual. Você vai continuar vendo, mas você vai estar alinhada, reagindo de forma mais plena, mais sensata, tá? E é isso, gente, é isso que eu queria partilhar com vocês. Eu estava certa num tema só, mas aí o meu ser interior me mostrou aquele vídeo da mulher e me marcou muito, achei algo surreal. Então, é como se tivesse algo muito poderoso dentro de nós dizendo: não, você não vai pegar, você não vai, é meu, a minha filha está aí dentro, o meu filho está ali dentro, não, você não vai pegar. Então, a gente tem essa sabedoria interna, a gente sabe onde pisar. Tá? Então, procure buscar internamente isso. As redes sociais, gente, elas nos distraem muito. Elas fazem a gente nos afastar de nós mesmos. Então, a gente acaba que perdendo aquela intuição, não confiando tanto na nossa intuição, algo interno, sabe? Então, se desprenda um pouco das mídias, celulares, e fique um pouco mais com você, principalmente quando você sentir aquela sensação de vazio, ou de medo, ou de insegurança, feche os olhos, fica presente com você mesmo. 15, 20 minutos que você ficar ali com você, você já vai se alinhar. É a presença, né, de você com você mesmo, sabe? E se você tiver uma sensação desagradável em se encontrar com você mesma, saiba que essa sensação desagradável são experiências negativas que estão no seu inconsciente e são emoções negativas, elas são pulsantes, elas precisam ser vistas, olhadas, curadas. E a limpeza emocional faz isso em uma hora, sabe? Cada cena que você viveu de dor, ela limpa, ela transmuta essa emoção negativa em uma horinha só. Aquela sensação de medo que você passou já é transmutada. Eu falo limpeza, sabe? Porque limpa, você fica muito mais leve quando você transmuta essas emoções negativas diante da experiência que você viveu. Você fica muito mais leve, o seu corpo fica mais leve, você flui melhor, tá? Então, quando você faz essa limpeza, você consegue permitir que as coisas fluam melhor na sua vida, você fica muito mais alinhado, muito mais em paz, tá? E aí você consegue refletir melhor, as coisas vêm, as situações negativas vêm, e não classificar na sua mente o negativo e o positivo, tá? Tudo é aqui, tá, gente? É tudo mental. É não classificar tanto as situações que chegam. Permita que elas cheguem, sabe? E eu estou falando isso para vocês, mas eu estou dentro dessa situação. Eu estou falando isso para mim também, sabe? Estou diante de algumas situações, estou tentando não dar significado, não dar nomes a essas situações e permitindo que elas passem por mim, tá? Porque nesse mundo dual sempre vai ter situações. Só que existe sempre uma forma melhor
de viver essas experiências aqui nesse mundo. Eu já estive num lugar da mente onde eu estava num profundo abismo. Parece que eu estava dentro de um buraco negro. Eu não conseguia ver nada, sabe? Então, quando eu fiz essa limpeza emocional durante os 4 anos, eu consigo ver melhor as coisas, tá? Dá para ver melhor as coisas. Então, não é à toa que eu divulgo tanto esses vídeos. A gente consegue, é como se abrisse a nossa mente, assim, a gente consegue ver melhor as situações. Mas não é o ponto final, a gente está sempre em processo de limpeza. Até quando a gente ficar velhinho, a gente vai estar sempre limpando, purificando, para ver o que vai acontecer na próxima vida, ou, né, quanto mais a gente cura as nossas questões negativas, a tendência é você ir buscar essa iluminação, mas isso é muito coisa do ego, e eu não busco esse objetivo, não tenho. O que eu quero, a minha meta é realizar aquilo que eu vim fazer, e algo que me propõe internamente uma felicidade, um bem-estar, é algo que ninguém pega, ninguém tira. É fazer isso, entregar o meu conhecimento, entregar a minha experiência e dizer que esse caminho te ajuda sim a se libertar dos medos, das inseguranças, das dúvidas, dessa dessa ansiedade que nós vemos no mundo afora. Quando você fica muito nas redes sociais, desperta uma ansiedade surreal. Tantas pessoas aí que a gente vê nas mídias indo buscar remédios ou internações por causa dessa ansiedade. Então, se afasta um pouco dessas mídias, fica com você, presente com você mesmo, aí você vai se alinhar, você vai encontrar aquilo que eu estou falando, essa sabedoria interna, esse algo maior que existe dentro de você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!